Bom dia. Bom dia. É, o nosso trabalho de conclusão de curso do módulo 1, o tema escolhido foi Impactos na Saúde Mental de Mulheres Acometidas com Fibromialgia, uma revisão integrativa na literatura. O nosso grupo ele é composto por mim, Ana Beatriz Fortes de Cerqueira, e pela minha colega Maria Heloíse Rosene Sampaio. A nossa orientadora escolhida foi a Vanessa Menezes, e eu vou dar início agora à introdução. A fibromialgia, ela é também conhecida como a síndrome da dor crônica. Apresenta como característica principal a dor generalizada, que dura mais de 3 meses na ausência de lesão orgânica evidente. No que se refere à etiopatogenia, sabe-se que ela é multifatorial, incluindo fatores genéticos e ambientais. Com o passar dos anos, além da clássica dor crônica, observou-se uma evolução da doença, incluindo a alta incidência de comorbidade neuropsiquiátrica. Dessa forma, não muito raro, encontra-se pacientes que relatam os sintomas psicológicos. Essa realidade, ela pode influenciar a intensidade da dor e contribuir para o agravamento de problemas de saúde geral. Aí, primeiramente, um dado bastante importante é com relação aos fatores patogênicos, que eles podem ser genéticos ou ambientes. E no que se refere a esses fatores genéticos, incluem-se o polimorfismo, que é do gene do receptor de dopamina D4, e do gene receptor adrenérgico. Além disso, a contribuição genética para a etiologia da fibromialgia, ela é apoiada por sua forte agregação familiar, já que no que se diz respeito aos fatores ambientes, curiosamente, a agressão ou o abuso psicológico e físico, como a negligência emocional na infância, eles são potenciais precipitantes para a fibromialgia. E, ademais, tanto a sensibilização periférica quanto a central, elas coexistem na fibromialgia, sendo responsáveis pela dor e hipersensibilidade. Aí, a sensibilização periférica, ela também induz e mantém a sensibilização central. A sensibilização central, ela é responsável pela resposta a impulsos que deveriam ser ineficazes em condições normais, permitindo maior percepção da dor. Outros achados relacionados à fisiopatologia da fibromialgia incluem alterações do ritmo circadiano do cortisol e do envolvimento de citocinas pró-inflamatórias. Nesse contexto, compreender os principais sinais e sintomas é de total necessidade na prática médica, que é a fim de realizar uma diagnose correta e precocemente. Sendo assim, tem-se que a dor ela pode atingir músculos, articulações ou diversos pontos, podendo ocorrer também a síndrome do intestino irritável, dores de cabeça crônicas e enxaqueca, gerando um estado de alerta diário e provocando um ciclo vicioso da dor, visto que o estresse ele agrava os sintomas, o que complica ainda mais o quadro é o fato de que, somado ao sofrimento físico, há um sofrimento também psicológico, com a ocorrência de transtornos depressivos e ansiosos. A compreensão da doença de fibromialgia, ela acarreta, primeiramente, a compaixão. Porém, com o passar do tempo, essa dor, que ela é invisível aos que não sentem, ela torna-se irritante, podendo ocasionar estímulos discriminativos, culminando em comportamentos de risco, que possibilita ao paciente a necessidade de obter uma atenção maior dos familiares e amigos. E aí é nesse contexto do emocional que se observa a presença de depressão. De acordo com a cartilha elaborada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, estima-se que 50% dos pacientes com fibromialgia, eles apresentam também depressão, e percebe-se que quando acometidos desta comorbidade,
a sensibilidade e a intensidade da dor, elas parecem aumentadas. Portanto, sendo a fibromialgia uma doença que ela pode ser influenciada por fatores psicológicos, entre eles a depressão. Pode haver uma relação bicasual entre a fibromialgia e a depressão. Logo, a indicação do tratamento requer o envolvimento de vários profissionais de uma forma multidisciplinar, o que poderia significar maior ajuda para o alívio do sofrimento desses pacientes. É, os nossos objetivos gerais desse trabalho é realizar uma revisão integrativa de literatura sobre o impacto da fibromialgia na saúde mental das mulheres acometidas por essa patologia. Os nossos objetivos específicos foram escrever o perfil epidemiológico e clínico de pacientes com fibromialgia, analisar como a fibromialgia relaciona-se com a saúde mental das pacientes acometidas pela síndrome da dor crônica, compreender a conduta terapêutica adequada em mulheres com comportamentos depressivos e com fibromialgia. Sobre a nossa metodologia, o nosso trabalho é uma revisão integrativa de literatura, uma vez que a gente buscou analisar de forma ampliada as fontes de literatura, a fim de responder a seguinte pergunta: qual o impacto que a fibromialgia causa à saúde mental das mulheres acometidas por essa patologia? Nesse sentido, a gente atendeu aos seguintes critérios: trabalhos realizados nos últimos 5 anos, textos, completos de acesso livre e gratuito, tanto em português como em inglês. De início, as nossas bases de dados foram PubMed, SensoDirect e Cielo. Sobre os descritores da fibromialgia, foi tanto fibromialgia em inglês como em português, e também síndrome da dor miofacial difusa. E no que diz respeito à depressão, os descritores foram depressão e psicológico em inglês. Além disso, como o nosso estudo é uma revisão, ele não é necessário submeter ao comitê de ética, né? Com isso, a gente fez um fluxograma do mapeamento e da seleção dos textos considerados elegíveis ao estudo. Primeiro, a gente fez a busca dos artigos de acordo com os filtros, e com isso a gente excluiu alguns de acordo com o título e a duplicação. Após a exclusão, a gente escolheu alguns para leitura integralmente e depois excluiu alguns que não satisfazem os objetivos do nosso TCC. Na nossa justificativa, é certo que ao estudar a fibromialgia, torna-se evidente o impacto negativo na qualidade que ocasiona a presença de níveis elevados desta patologia, quando comparados com aquelas que sem este diagnóstico. Essa realidade, ela corrobora um declínio da eficiência nas atividades diárias, e embora não seja abordada como um problema de saúde pública, essa síndrome, ela influencia em outros eixos sociais. A prova disso é que o paciente fibromialgico, ele apresenta dificuldade em trabalhar normalmente, o que pode afetar o rendimento da população ativa feminina e, consequentemente, sendo danosa para os setores econômico e previdenciário do país. Portanto, espera-se que, com o desenvolvimento desse trabalho, produzir conhecimento a fim de possibilitar a redução do tempo de diagnóstico da fibromialgia, que tem sido consideravelmente longo, agravando ainda mais o problema. Além disso, esse diagnóstico precoce, ele pode vir a auxiliar no manejo correto da dor, da depressão e outras queixas que interferem negativamente na qualidade de vida desses pacientes. Dessa maneira, é fundamental encontrar formas efetivas de avaliação dos sintomas da fibromialgia e do impacto na saúde mental, uma vez que uma avaliação correta e completa ela pode contribuir
para propor diferentes formas de abordagem a esses pacientes. É, no que diz respeito aos fatores etiológicos da doença, a fisiopatologia ainda permanece obscura. Algumas hipóteses atuais focalizam os mecanismos centrais da modulação e ampliação da dor na gênese da fibromialgia. Tem sido aceito um modelo de fisiopatologia que integra disfunções neuro-hormonal, incluindo uma deficiência de neurotransmissores inibitórios em níveis espinhais e supraespinhais, ou uma hiperatividade de neurotransmissores excitatórios. Essas disfunções, elas podem ser geneticamente pré-determinadas ou desencadeadas por algum estresse não específico, como, por exemplo, infecção viral, um estresse psicológico ou um trauma físico. Sendo assim, a vulnerabilidade ao desencadear fibromialgia parece ser influenciada por fatores ambientais, hormonais e genéticos, causando alterações ao nível de receptores neurohormonais. É, epidemiologicamente, a prevalência da fibromialgia na população geral, ela é aproximadamente de 1 a 5%, com uma predominância feminina, sendo também mais prevalente em pacientes acima de 50 anos. A presença da doença no Brasil ela é estimada entre 2 e 3% da população. Quando ao sexo, a prevalência da doença ela é majoritariamente feminina, ocorrendo em 7,5 mulheres para cada homem, e ela acomete mulheres entre 30 e 55 anos de idade em sua maioria, principalmente se essa população ela for vulnerável social, politicamente e economicamente. Aí, nesse sentido, alguns estudos eles apontam que essa diferença entre os sexos ela ocorre pois se evidencia que as mulheres elas estão mais expostas a uma situação de estresse, tanto pela sua condição biológica quanto pelos papéis culturais que a sociedade historicamente ela lhe expõe, bem como por fatores biológicos característicos do sexo feminino, que exemplos são os cuidados domésticos, os cuidados com a família, o período pré-menstrual e a desregulação hormonal. Ainda sobre os sinais e sintomas da fibromialgia, a gente pode ver uma dor difusa generalizada, cansaço após esforço físico, anormalidades do sono, deficiência de memória, desatenção, cefaleia atencional e enxaqueca, tonturas, parestesia, sintomas compatíveis com a síndrome do intestino irritável ou síndrome das pernas inquietas e dispneia. É, além, além disso, as mialgias elas podem apresentar caráter migratório, frequentemente é resposta ao estresse biomecânico e a traumas. Além da dor difusa em musculatura esquelética e do achado físico de múltiplos pontos sensíveis, a maior parte dos pacientes com fibromialgia também relata fadiga, rigidez muscular, depressão e ansiedade, entre diversos outros sintomas que eu acabei de comentar. Além disso, as características da depressão, como fadiga, o sentimento de culpa, a baixa autoestima e a vitimização, provocam uma exacerbação dos sintomas e prejudicam as estratégias de enfrentamento do paciente diante da doença. Sobre os resultados esperados, a gente sabe que o diagnóstico da fibromialgia ele é eminentemente clínico, na qual a dor crônica generalizada é um sintoma cardinal. Sobre o tratamento, ele deve ser multidisciplinar, individualizado e contar com a participação ativa do paciente e basear-se na combinação das modalidades farmacológicas e não farmacológicas, devendo ser elaborado de acordo com a intensidade e a característica dos sintomas.
É importante também que seja considerado as questões biopsicossociais envolvidas no contexto do adoecimento. Com isso, como parte inicial do tratamento, deve-se fornecidas aos pacientes informações básicas sobre a fibromialgia e suas opções de tratamento, orientando sobre o controle da dor e a programas de autocontrole. O tratamento farmacológico da fibromialgia, ele além de ter como objetivo induzir ao melhor sono, ele trata os sintomas associados à ansiedade e à depressão. Sobre o nosso cronograma, começou com a escolha do nosso orientador, depois a gente escolheu um tema, né? E com isso a gente foi fazer o nosso trabalho de conclusão de curso, iniciando pela introdução, objetivos, continuando pelo referencial teórico, justificativa e, por fim, os resultados esperados. Além disso, a gente não colocou no slide, mas tem o orçamento, no qual a gente usou dados móveis e um computador. Aqui estão as nossas referências bibliográficas, de acordo com as instruções. A fibromialgia é invisível, mas a dor é real. Se pudermos proporcionar a cura, se não pudermos proporcionar a cura, que possamos ofertar o conforto. Obrigada pela atenção de todos, espero que tenham gostado.